sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o eminente deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder às leituras das atas das últimas sessões, ou da última sessão, melhor. Boa tarde, senhor presidente. Eu faço a leitura da ata da 87ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 21 de setembro de 2017, com a presidência dos deputados Silvio Drevik e Mário Marcondes e a secretaria dos deputados Kennedy Nunes, Ana Paula Lima e Maurício Kudilac. Às 9 horas do dia 21 de setembro de 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Mário Marcondes, segundo vice-presidente, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que foram, na sequência, aprovadas sem restrições. O expediente foi distribuído na sessão e em breves comunicações ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, César Valduga, Ismael dos Santos e Maurício Kudilac. No grande expediente, horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Darcy de Matos pelo PSD, Serafim Venzon pelo PSDB e a senhora deputada Ana Paula Lima pelo Partido dos Trabalhadores. Ordem do dia, o senhor presidente comunicou que vai encaminhar, aliás, que a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer contrário ao projeto de lei número 329/2017. Foram ainda aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei 204/2016, bem como a 279 e 332 a 345/2017. Foram aprovadas ainda as moções 176 a 179. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 871 a 875/2017 e comunicou ainda que vai encaminhar aos destinatários as indicações ou a indicação 677/2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Patrício Desto, com a aquiescência dos líderes de partido, suspendeu a sessão a fim que o diretor de eventos do movimento tradicionalista gaúcho, Ciro Harger, fizesse uso da palavra para divulgar o Dia do Gaúcho. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou que o próximo horário, que era de explicações pessoais, como não havia oradores inscritos e nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra sessão solene para hoje, às 19 horas e 30 minutos, no município de Canoinhas. E para constar, o segundo secretário fez e eu mandei digitar a presente ata. Ata da sexta sessão solene da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 21 de setembro de 2017. A presidência do deputado Darcy de Matos, às 19 horas do dia 21 de setembro de 2017, na cidade de Canoinhas, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Canoinhas, Gilberto dos Passos. Excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal de Canoinhas, Renato Jardel Gurtinski. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Vilmar Sudoski. Excelentíssimos senhores deputados estaduais, Antônio Aguiar, Kennedy Nunes e Maurício Kudilac. Constituída a mesa, o senhor presidente deu por conhecimento que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovação por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração dos 106 anos de emancipação política administrativa do município de Canoinhas. Ato contínuo, houve a execução do hino nacional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra os deputados Antônio Aguiar, Maurício Kudilac e Kennedy Nunes. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade de receber as honrarias do Poder Legislativo. Na continuidade, o senhor presidente convidou para tecerem seus pronunciamentos em nome dos homenageados a senhora presidente Ernestina de Lima, presidente da Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Canoinhas, bem como o prefeito municipal Gilberto dos Passos. Dando continuidade à solenidade, o senhor presidente, ao tecer seu pronunciamento, fez menção honrosa à entidade homenageada
e no momento seguinte agradeceu a todos pela presença e antes de encerrar a sessão convocou outra sessão ordinária para terça-feira no horário regimental. Antes de encerrar a presente sessão, anunciou a execução do hino do Estado de Santa Catarina. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, foram lidas as duas atas das sessões anteriores, atas essas que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, as atas que acabam de serem lidas. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar o eminente deputado Fernando Coruja. Na sequência, o deputado Ismael dos Santos. Com a palavra por até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados que já se encontram no plenário, aqueles que nos acompanham pela TV Legislativa, pela Rádio Alesc. Uma rápida intervenção nesta tarde, senhor presidente, mais como um gesto de gratidão. Nós estivemos no último sábado na cidade de Camboriú com os nossos adolescentes do Haddad. O Haddad é um movimento que surgiu há cerca de 17 anos em Santa Catarina, que trabalha com princípios, valores, num paralelo aos escoteiros, ligando aí mais de 30 municípios de Santa Catarina, que fizeram seu encontro estadual nesse sábado. E nós tivemos, deputado Escudilac, a satisfação de fazer uma parceria com o deputado Nilson Berlanda, num projeto literário que, com muita satisfação, nós tivemos a oportunidade de presentear os adolescentes que estiveram ali presentes. Senhor presidente, o Barquinho Azul, mais uma obra de nossa autoria, muito bem ilustrada pela artista Mônica Papesco, de Porto Alegre, ganhadora de vários prêmios internacionais, e que espontaneamente ilustrou para nós este material. E, como disse, na parceria que fizemos com o deputado Nilson Berlanda, as lojas Berlandas estão por toda Santa Catarina, conseguimos rodar alguns exemplares para distribuir principalmente nas periferias, num projeto de motivação a novos leitores e de apreciação da literatura infanto-juvenil. Quando nós nos propomos a escrever, sempre surgem as indagações: por que escrever, não é? Por que produzir literatura? Quando olhamos para o cenário político, econômico, social do nosso Brasil, parece que não há espaço, não é, presidente, para a literatura num momento como esse, mas a literatura sempre faz bem, não é? Ajuda para que possamos promover ligeireza de raciocínio, conscientização e, como disse, a busca de princípios e de valores. Então, eu quero agradecer, na pessoa da nossa amiga Márcia Fogaça, líder dos Haddades em Santa Catarina, a oportunidade que tivemos, junto com o deputado Berlanda, de estarmos ali nesse sábado à tarde, fazendo o lançamento desse livro, presenteando esses adolescentes, que também estarão aí multiplicando este projeto em pelo menos 30 municípios do estado de Santa Catarina. Era esse o registro, senhor presidente, que gostaríamos de fazer aqui, deixando a nossa gratidão. Está aí o deputado Nilson Berlanda, que esteve conosco sábado lá em Camboriú, a esta parceria. Muito obrigado, deputado. A literatura catarinense agradece o seu gesto. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria parabenizar o deputado Ismael pela iniciativa. Eu estive lá no local, Ismael. Felizmente não consegui ficar até o final do evento, mas a minha assessoria me colocou que foi de grande valia e uma importância muito grande. Eu coloquei lá na gravação, inclusive entreguei um exemplar para minha netinha, que tem 5 anos, contei a história para ela, o Barquinho Azul, e ela, chegando na escola, teve a oportunidade de contar a história para os coleguinhas dela. Então, parabéns pela iniciativa. Eu acho que nós teremos a oportunidade de distribuir esse livro em outras cidades, praticamente quase
toda Santa Catarina e faremos juntos, nós dois aí, levando alegria para as crianças, fazendo um pouquinho mais para a cultura dos catarinenses. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Nilson Berlanda. A população infanto-juvenil agradece a sua parceria e temos certeza que estaremos motivando aí novos leitores e, de uma forma ou de outra, buscando enriquecer a literatura catarinense. Obrigado. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Serafim Venzão. Na sequência, o deputado Antônio Aguiar. Na sequência, o deputado Maurício Crudilac, por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, público que nos acompanha. Essa semana que passou, nós também tivemos em vários eventos e já agora, ontem, no início da nova semana. Semana passada tivemos a oportunidade de estar em Xanxerê, depois de ter estado em Canoinhas, lá na sessão solene da Assembleia Legislativa pelos 106 anos de aniversário da nossa querida Santa Cruz de Canoinhas. E na segunda-feira estivemos numa explanação em Balneário Camboriú, do empresário Júlio Tedesco, a respeito do atracadouro Balneário Camboriú, e com a participação de muitas autoridades, lideranças, e onde ele relatou a sua história de vida, da família, de Santa Catarina, os investimentos feitos e os projetos e a importância que essa família teve para a história de Balneário Camboriú. Mas eu vou deixar para falar esse assunto do atracadouro num momento específico, inclusive com algumas imagens disso tudo que foi relatado e o que está sendo feito por Balneário Camboriú. Então, mas já queria fazer o registro, o nosso reconhecimento pelo trabalho, pela visão, pela gratidão que o empresário tem, pelo que faz e pelo que representa para Santa Catarina. Ontem nós estivemos lá em Canoinhas, presidente Silvio, Vossa Excelência prestigiou o evento da Câmara de Vereadores, em que foi feita a homenagem pelos 70 anos do jornal Correio do Norte, jornal que foi fundado em junho de 1947 e que permanece forte, firme, relatando a história, as notícias, os acontecimentos de Canoinhas, do Planalto Norte, de toda aquela região. É o terceiro jornal mais antigo de Santa Catarina em atividade. Então, nós tivemos por parte do Vilmar Sudoski, presidente da Câmara de Vereadores, do Coronel Mário, que foi um dos proponentes da homenagem, vereador, as homenagens aos diretores, aos funcionários, aqueles que fizeram a história do jornal Correio do Norte. E eu lembro com carinho, porque eu sou nascido em Canoinhas, morava próximo à sede do jornal Correio do Norte, na minha época de infância, e lembro que todos os dias passava ali. Então, foi feita a homenagem, aqui nós temos vários dos colunistas, profissionais. Hoje o jornal tem a direção da Carmen Regina Pangra, família tradicional, conhecida, querida, e da Marilda Pangartz Voltolini. A Marilda, que é esposa do ex-deputado Eni Voltolini, pessoa que nos fez um convite especial e que abrilhantou
aquele evento. E aqui grandes personalidades, Luiz Fernando Tokarski, Lúcio Colombo, o professor Mota, um professor famoso, todos jovens canoenses foram alunos dele. Então, esse jornal registrou e registra a história do Planalto Norte Catarinense. Muitas coisas importantes teríamos a relatar. Vendo as matérias, eu foquei aqui um canoense que também se destacou a nível estadual, nacional e mundial, que foi Orestes Golanowski. Canoinhas tem, segundo o Guinness Book, o recorde mundial, maior doador de sangue, faleceu de câncer, maior doador de sangue do mundo. Ele foi o autor de 187 contribuições. Ele, nessa reportagem aqui na época, ao jornal, ele inclusive dizia que ele fez duas doações num único dia, o que não pode, para salvar vidas ante a necessidade de sangue que o hospital de Canoinhas tinha. Ele faleceu aos 73 anos. Graças a ele, Canoinhas tinha o maior cadastro de doadores de sangue do estado de Santa Catarina e que tinha até o EMOSC lá, foi aberto em 2008 e infelizmente nesse ano não temos o EMOSC lá, é uma luta para voltar, mas infelizmente a Secretaria da Saúde, o governo do estado de Santa Catarina fecharam o EMOSC de Canoinhas. Mas a história é do jornal. E como eu disse, eu convivi, trabalhei no outro jornal, que era em tese, o concorrente, tinha um jornal Barriga Verde, que era de uma visão política, e o jornal Correio do Norte, de outra visão política. O Correio do Norte foi fundado pelo ex-deputado Haroldo Carneiro de Carvalho, e que fez essa história tão brilhante. Ontem lá eu tive a oportunidade de reencontrar algumas pessoas que trabalharam no jornal como era feito a moda antiga. Hoje, enquanto nós estávamos lá naquela sessão de homenagem, já eram tiradas fotos ali, feito notícias, colocado na mídia. No mesmo momento, pessoas no outro lado do mundo estão vendo o que está acontecendo, estão vendo essa história, e enquanto antigamente era bem diferente, bem mais difícil. Eu trabalhei na Gráfica Santa Cruz, que fazia o jornal Barriga Verde, e quando você precisava tirar foto, revelar, às vezes se tinha que terminar o filme para poder revelar, porque senão tirava todas as fotos, deixava para depois, só quando concluísse o filme. Concluir o filme, tirar foto, revelar. Lá de Canoinhas as fotos iam para Curitiba para fazer o clichê, que depois permitia voltar para através da tipografia ou da máquina linotipo que nós tínhamos na época, pudesse ser montado o jornal numa chapa plana para depois ter a impressão. E depois imprimia uma vez a página, fazia a correção, depois tinha que fazer a alteração com a pinça, tirar as letras sem acento, a falta de pontuação, os erros de português, corrigir, fazer. Apesar dos meus 20 e poucos anos, deputado Kenny, eu participei dessa época e tive a oportunidade de ser tipógrafo lá e participar dessa história, trabalhar com tipografia, trabalhar com a máquina linotipo. E o jornal Correio do Norte superou todas essas dificuldades, sempre se atualizando, sempre mantendo a sociedade, deputado Silvio,
Vossa Excelência, que prestigiou o evento, informado. Hoje tem a informação digital, tem a página digital, mas mantém ainda para os seus leitores tradicionais ainda a edição impressa. E, como a gente falou lá, não fazer a notícia não é só fazer a notícia, é ter a credibilidade, porque as mídias sociais, o WhatsApp e todos os meios nos jogam milhões, milhares de informações a todo momento, mas muitas nos levam à dúvida se será ou não verdadeira, e a gente precisa buscar nos órgãos de comunicação sérios essa confirmação. Então, parabéns ao Correio do Norte pelos seus 70 anos de história e continue prestando esse grande serviço que presta a Santa Catarina, ao Brasil e ao nosso Planalto Norte. Que comparecem presencialmente a essa sessão ordinária, muito bem-vindos. Senhor presidente, a nossa cidade de Blumenau, no dia de ontem, acordou com alguns cartazes colados em postes da cidade, e isso que peço à assessoria que possam colocar na tela para que possam destacar na tela desta casa. A cidade acordou com cartazes desse tipo, senhoras e senhores, e nós, com um misto de assombro, que moramos naquela cidade que era solidária, uma cidade conhecida nacionalmente e internacionalmente como uma cidade acolhedora, como uma cidade que se superou diante de tantas tragédias climáticas, de tantas enchentes, de tantas enxurradas, de tantos problemas que vivenciamos. Blumenau sempre foi referência para o Brasil, para o exterior. Referência com as nossas festas, por exemplo, agora chegando a Oktoberfest, a festa que conseguiu ser sinalizada depois de uma grande enchente na nossa cidade e que sempre a população de Blumenau sempre se organizou e sempre acolheu. É uma cidade cosmopolita. Lá tem a etnia alemã, a italiana, a açoriana, índios, negros. Todo mundo é bem-vindo na cidade de Blumenau. Mas nos últimos tempos, algo tem nos assombrado mais uma vez. A exemplo do que a cidade acordou com cartazes desse tipo. Eu uso esse espaço para falar dessa colagem que se encontra na cidade, de um material de caráter racista, de um caráter fascista, de extremamente ofensivo e agressivo, que foram fixados nos postes da cidade de Blumenau nesta segunda-feira. Uma atitude como essa, senhor presidente, senhora deputada e senhores deputados, nos deixa realmente assustados e extremamente preocupados. Por isso, atitudes como essas de disseminar ódio contraria, inclusive, a nossa cultura de união e de superação de desafios que Blumenau viveu durante os 167 anos de existência. Nós não podemos aceitar tipos como isso, de atitudes como essa, porque Blumenau não é assim. Blumenau é solidária, Blumenau é acolhedora, mas, infelizmente, esse preconceito e esse rancor, eles não vão encontrar guarida numa cidade que é plural, uma cidade onde que todos vivem bem. É uma terra, senhores deputados, de todas as etnias, de todos os gêneros, de todas as religiões. Nós somos uma cidade ecumênica. Eu tenho certeza que a maioria do povo blumenauense não concorda com a discriminação de toda e qualquer ordem e repudia atitudes como essa.
O fascismo expresso neste acontecimento é de uma minoria, infelizmente, impulsionada pela ignorância similar ao que ocorreu, por exemplo, na Alemanha, na década de 20 e 40, onde o mundo ficou atordoado diante de ações daquele ditador, daquele nazista, daquele fascista que foi Adolf Hitler, que matou milhões de judeus. É realmente uma atitude triste e que isso ficou na memória de todos os alemães e também na Itália, através de Mussolini, de todos os italianos, e nós não queremos que ações como essas, que chegam devagar, mas que elas vão sendo também impregnadas na cultura, principalmente da juventude. Hoje, lamentavelmente, senhoras e senhores, aqui no Brasil, nessa política agressiva, por exemplo, desses bolsonaros e de seus seguidores, que tudo tem que ser na bala, que tudo tem que ser eliminado, que ninguém mais tem direito à liberdade de expressão ou de atos, e que todo mundo tem que controlar todo mundo, nós não concordamos com isso. Até porque o Brasil sempre foi um país muito generoso, um país sem guerras, um país solidário, e as atitudes dessa natureza realmente nós temos que inibir. Nós não vamos nos calar e em nenhum momento diante de atitudes como essa que pretende desconstruir a imagem dessa cidade tão maravilhosa que é a cidade de Blumenau. Mas precisamos ficar alertas, atentos, ainda que até está acontecendo atitudes isoladas como essa dos cartazes, por exemplo, mas também tomamos conhecimento de alguns líderes religiosos que usam os seus templos religiosos para disseminar ódio, que nós não concordamos. Olha, o nosso maior bem é o amor, é isso que nós temos que transmitir, o amor às pessoas, amor através de gestos, e não disseminar ódios como tem fazendo, inclusive nessas atitudes políticas. Certamente, senhoras e senhores, essas mensagens cheias de preconceito, cheias de ódio e incitação ao crime, foram providenciadas por uma minoria descolada do sonho de um mundo melhor. Nós, aqui, representamos um setor que é através do humanismo, que é através da compreensão, que é através do ouvir as pessoas, de entender o que está acontecendo das pessoas. E nós não concordamos que atitudes sem um argumento construtivo usam do inusitado para chocar e também ganhar alguns espaços. Nós que representamos a imensa maioria da nossa gente, nós temos o dever de afirmar um sonoro não a esse tipo de intolerância. Um sonoro não ao ódio, um sonoro não a atitudes como essa que aconteceu na cidade de Blumenau, que inclusive foi reportagem nacional diante de uma ousada atitude de um grupo minoritário que colou esses cartazes com o seguinte dizer: negro, comunista, macumbeiro, estamos de olho de você. Isso é uma ameaça que estão fazendo com as pessoas negras da cidade de Blumenau. Racistas, fascistas não passarão. Só o amor constrói. Jesus Cristo já dizia isso. Só o amor constrói. Não é dessa forma, atendendo dessa forma, ameaçando dessa forma as pessoas, que nós vamos ter uma cidade melhor, um país melhor, um estado melhor. Só o amor constrói. O ódio tem que ser banido dos corações de todas as pessoas. Nós esperamos e já alertamos as autoridades, tanto em nível municipal quanto em nível nacional, estadual e nacional, ao Ministério Público, para que façam uma investigação criteriosa, deputado Coruja, porque nessas ruas tem câmeras de segurança e as pessoas que colaram esses cartazes, elas precisam ser reconhecidas e precisam ser ouvidas e precisam fazer realmente a retratação, para que as pessoas negras que moram na cidade de Blumenau, para as pessoas que têm uma ideia diferente daquele outro ser, possam sim ser respeitadas. Eu ouço uma parte do senhor. Bom, saúde, deputada Ana Paula, pelo seu pronunciamento, que faz referência à sua cidade, Blumenau.
mas é um tema que hoje é um tema universal. No final de semana mesmo, na eleição da Alemanha, a ultradireita fez lá mais de 10% dos votos, primeira vez desde 1945, e nós temos visto esse fenômeno em todo o mundo. Em todo o mundo há uma radicalização, uma incompreensão do outro, um fortalecimento de movimentos totalitários, xenófobos, contra a migração, contra minorias, e é preciso realmente debater essa questão. Esse é um dos temas mais importantes que nós temos que discutir na atualidade. Meus cumprimentos pelo pronunciamento. Muito obrigado, deputado Fernando Cruz. Isso aconteceu na minha cidade, na cidade de Blumenau, como vista como uma das cidades mais tranquilas para se viver. Nós não vamos deixar grupos minoritários fazer isso com a nossa gente, principalmente com as pessoas que mais precisam. Não é dessa forma, senhores, que cartazes como esse, se encontrar em algum local, precisam ser banidos, inibidos, e para as pessoas que fizeram isso, elas precisam sim ser punidas, para que não dissemine ódio, que nós não vamos tolerar ódio. O amor constrói, a unidade constrói, nós somos seres humanos e nós temos que ter a clareza e entender que há pessoas divergentes para isso, do que a gente, mas não é com agressividade, não é com ódio, não é com ameaças que a gente vai transformar. Mais 30 segundos, deputada. Muito obrigada. Não é com ódio que a gente vai transformar. Então, meu repúdio a esse tipo de ação, enquanto parlamentar dessa casa, não irei ficar quieta e que as autoridades da segurança pública e do Ministério Público cumpram as suas ações. Muito obrigada. Eu convido a deputada Ana Paula Lima para que possa assumir a presidência, para que eu possa fazer o uso do tempo em breves comunicações. Pelo tempo de até 10 minutos, em breves comunicações, deputado Kennedy Nunes. Eu quero cumprimentar a todas e a todos, cumprimentar os deputados, a deputada que preside essa sessão agora nesse momento, aos funcionários da casa, a quem nos acompanham pela Rádio Digital, pela TVA, aqueles que também nos acompanham pelas nossas redes sociais. Eu quero fazer, senhora presidente, uma manifestação hoje de um e-mail que eu recebi no domingo, e eu achei muito interessante fazer a leitura, deputado Padre Pedro, desse e-mail, até para como uma prova que eu dei entrada num projeto de lei aqui na casa, que, na verdade, tem o intuito de inibir esses acontecimentos que eu vou ler agora aqui. Eu recebi o e-mail da senhora Miriam Cubo. Ela me relatou o seguinte: senhor deputado, na última sexta-feira, dia 22 de setembro, teve uma grande operação da Polícia Rodoviária e da Guarda Civil Municipal, que, ao meu ver, foi somente para apreensão de veículos com IPVA atrasado. Eu e meu esposo voltávamos de um jantar, aproximadamente às 23 horas e 45 minutos, quando fomos parados pela blitz de coqueiros. E apesar de estarmos com as taxas do nosso automóvel deste ano já pagas, o agente 186805 disse que tínhamos pendente um IPVA de 2016. Ela coloca entre parênteses: só o IPVA, outras taxas estavam todas pagas. E que teria que apreender o automóvel, uma Tucson 2017 com vidros sem película, ou seja, um automóvel familiar, até porque temos quase 50 anos. Quando meu esposo questionou sobre a inconstitucionalidade desta infração, 2 agentes alteraram a voz e ele disse: calma, eu estou acatando o que vocês disseram, só que eu sou um cidadão e tenho os meus direitos e vou atrás deles. Então, um dos agentes disse: é claro
que o senhor vai ter que acatar de uma forma ou de outra. E o outro agente disse que podia dar nome, RG, CPF, mas que essa lei não tinha sido aprovada ainda e eles podiam prender sim, até porque não era uma blitz educativa. Ventava muito na hora e eu estava sem uma blusa de frio para aguardar o Uber chegar, pedi para ficar no carro e os agentes disseram que deveria descer do carro para ser rebocado. Observei, continuou o e-mail, que não foi feito nenhum bafômetro ou procura de droga nos veículos parados pela blitz. Só checavam os documentos e em alguns casos o pessoal descia, mas logo ia embora. Carros com vidros escuros ou de playboys passavam direto. Não retiro nossa falha do pagamento, mas o que me revolta é a autoridade suprema que nossos policiais têm. A maneira mal educada e estúpida de tratar pessoas como se fôssemos bandidos, enquanto que o verdadeiro bandido eles não vão atrás. Não. Quantas blitz em morros se vê em Florianópolis? Com certeza, muito menos que essas blitz que são verdadeiras fábricas de dinheiro. O brasileiro é um dos povos que mais paga imposto e que menos recebe. E o pior, quando precisamos da ajuda dos nossos servidores, pagos com o nosso dinheiro, somos tratados como bandidos. O motorista do Uber que nos pegou, disse que fazia uma semana que tinham roubado o carro dele de trabalho e que na delegacia também o trataram como bandido. O que fazer? Recorrer à justiça? Acreditar que seremos justamente tratados se vemos tanta corrupção em nossos níveis, onde todo mundo só olha seus próprios interesses? Como acreditar na justiça se somos sempre injustiçados? Desculpe o desabafo, deputado, mas resolvi escrever, pois quando procurei na internet, li sobre o seu projeto, sobre a blitz IPVA, e é muito bom saber que existe alguém que lute pelo povo e seus direitos. Precisamos de uma voz que fale por nós, porque ser cidadão neste país é o mesmo que nada. Quem assina é Miriam Cubo. Eu me comprometi com ela ao responder o e-mail dela, que recebi ainda no domingo, que eu faria a leitura deste e-mail dela como uma voz de muita gente, deputado Manuel Mota, que como ela se sente injustiçada exatamente por uma inconstitucionalidade que aqui no estado de Santa Catarina ainda insistem em fazer. É por isso que nós fizemos um projeto de lei proibindo a apreensão e retenção do veículo quando estiver com o IPVA atrasado no ano em vigor. Como é que o Estado, tendo caminhos para cobrança, vai reter um bem por estar com um imposto atrasado? Seria a mesma coisa do prefeito determinar que o cidadão saia da casa até colocar o IPTU em dia. Seria a mesma coisa da fiscalização do Estado fechar a loja por estar com algum imposto atrasado. Existe na administração pública e no direito público caminhos que o público, o poder público, faz a sua cobrança. Mas não pode ter a retenção do bem. Não pode ter a retenção do bem. É diferente do licenciamento e do seguro obrigatório, que a lei federal diz que quando o licenciamento e o seguro obrigatório estiverem em atraso, pode sim a retenção do veículo. Agora, IPVA, o imposto
Não pode. Não pode. O nosso projeto, ele visa exatamente tirar esta inconstitucionalidade que está havendo em Santa Catarina. É comum a gente ver a possibilidade de pessoas que porventura venceu na sexta-feira o IPVA e eles são pegos no domingo e tem o carro apreendido. Eu disse para essa senhora que eu respondi no e-mail, para ela, que ela não imagina a pressão que eu estou recebendo, sabe de quem, deputado Coruja? Dos donos de guincho e donos de terrenos aonde os carros ficam apreendidos. Porque além do cidadão ter o bem retido de forma inconstitucional, ele tem que, além de pagar o IPVA para retirar o veículo, ele tem que pagar, senhora presidente, o guincho e a diária do pátio. E a diária do pátio. Então eu peço vênia a todos os deputados aqui. Hoje conversei com o relator, o deputado Darcy de Matos, explicando da importância que tem esse projeto para o cidadão. E peço para que todos os catarinenses falem com os seus deputados, para que nós possamos trazer o mais rápido possível essa discussão aqui para o plenário, e assim tratarmos constitucionalmente um fato que hoje está sendo feito fora da lei. Eu quero ouvir o deputado Maurício Cudilá, que além de advogado, foi chefe da polícia e pode nos ajudar para ver se a gente está certo nessa nossa linha ou não. Deputado Maurício Cudilá, com a parte. Eu não ia pedir esse horário aí, que é um tempo precioso, deputado, mas como o primeiro horário seguinte é do PSD, então talvez o senhor possa usar. Eu discordo frontalmente do senhor. Para começar, é uma lei federal, não é uma lei de Santa Catarina. E essa senhora, que não quer cumprir as suas obrigações, está querendo se fazer de vítima ainda. Todo mundo tem obrigação de pagar o imposto. E o Código Nacional de Trânsito estabelece a apreensão do veículo. Não é uma lei de Santa Catarina. Mais um minuto, senhor deputado. Mais um minuto, senhor deputado Kennedy Nunes. Não é uma lei de Santa Catarina. É uma lei federal. E o que a pessoa está dizendo? Eu não paguei o imposto e agora eu sou injustiçado. Por isso que o Brasil está como está. Agora tem erro ali, policial, se apreendeu, seu carro estava irregular, se está uma família, se estão crianças, mulheres, vamos ver o encaminhamento que vai dar, ou poderia até estabelecer um prazo, porque a lei determina a apreensão do veículo, a lei federal, não de Santa Catarina, para apresentar o veículo na delegacia. Mas o senhor tem uma carta de uma pessoa que não pagou um imposto que tinha que pagar e que se acha vítima, e que os cabeludos, os carros rebaixados, os com vidro escuro foram liberados. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Ou nós pregamos o cumprimento da lei. Muito obrigada, senhores deputados. Agora vamos entrar no horário destinado aos partidos políticos, mas antes, pela ordem, deputado Sareta. Senhora presidente, apenas para registrar com muita satisfação a presença do vereador presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê, vereador Adriano, o vereador Leonir Checker, aos companheiros Leonir, que está aqui presente também, juntamente com o Sidão, que é suplente de vereador, os três que estão aqui na capital tratando de assuntos importantes para o município de Xanxerê, também estiveram nossos gabinetes. Queria fazer esse registro, senhora presidente. Obrigado. Muito obrigada, senhor deputado Sareta. Sejam todos bem-vindos. Deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu quero me somar a esse registro feito pelo meu colega deputado Sareta também, as nossas lideranças de Xanxerê, né, os grandes atuantes vereadores daquela cidade, o presidente da Câmara, Adriano, e o Checker, e também o Sidão, que inclusive participou da nossa equipe por um período, né, trabalhando na região. Então, cumprimentá-los, desejar boas-vindas também a eles. Somar esse registro do nosso colega Sareta. Obrigado. Muito obrigada.
Devido registro, muito bem-vindos à Assembleia Legislativa, os senhores vereadores do município de Xanxerê. Horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário pertence ao PSD. Quem fará uso da palavra é o senhor deputado Kennedy Nunes, pelo tempo de até 13 minutos, senhor deputado. Obrigado, senhora deputada. Eu volto ao assunto e entendo perfeitamente a posição do deputado Maurício Kudilac, que tem uma posição diferente. O deputado defende de forma diferente e esse é o bom dessa casa, que é a pluralidade das ideias. Mas eu devo falar aqui que o deputado está completamente errado quando fala que está previsto a retenção do veículo quando fala IPVA. O Código Nacional de Trânsito fala na apreensão do veículo no licenciamento e seguro obrigatório. São dois impostos ou duas formas que o Código Brasileiro de Trânsito fala especificamente. O IPVA não. IPVA não. É seguro obrigatório e licenciamento do veículo. São três coisas distintas. Seguro obrigatório, licenciamento de veículo e o imposto que é o IPVA, que é um imposto estadual. E sobre este item, Vossa Excelência e todos os deputados estaduais temos sim como legislar, até porque eu não estou aqui legislando com relação à cobrança ou não. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de mudança na cobrança. O projeto de lei que está sendo colocado em todas as casas de leis do Estado é para proibição da retenção do veículo quando o imposto estadual, que é o IPVA, estiver atrasado no ano de vigência. Eu não estou aqui defendendo o mal pagador. Mas num momento de crise, deputado, talvez Vossa Excelência não tenha passado por essa crise. Mas no momento de crise, tem gente que está tendo a luz cortada, não é porque é mal pagador, porque está com crise. Tem gente que está tendo a prestação do colégio, da Unimed ou de outras coisas, não é porque é mal pagador, é porque é um momento de crise. Tem gente que está tendo a dificuldade de pagar o imposto do carro, não é porque é mal pagador, é porque é momento de crise. Então só sabe o que é crise quem passa pela crise. Nem todo mundo tem a condição de estar em dia com as coisas no momento de crise que nós estamos passando. Agora, eu não posso entender que quando existe um caminho jurídico de cobrança, como todo e qualquer outro imposto, é o governo insistir, no caso do IPVA, que quem ganha é o governo, quem ganha é o guincheiro e quem ganha é o dono do pátio que cobra as diárias. Aí não. Então, por que, então, deputado, que o prefeito não chega e tira o cidadão de dentro da casa, que também é um imposto, porque ele tem a dívida ativa, tem que virar o ano para passar para a dívida ativa e entrar no processo natural de cobrança de imposto? Por que o governo não fecha a loja que, porventura, esteja com o ICMS atrasado? Porque não pode. E por que o proprietário do veículo, que está com o imposto atrasado, vai ter o bem retido? Por quê? Se é o mesmo imposto, se é público, por que o proprietário do carro tem o direito de não pagar sem ter? Ah, é verdade. É porque ele tem que pagar daí o guincho, é porque ele tem que pagar depois o dono do pátio, é porque ele tem que depois ficar pedindo aqui ou ali um favor, aqui ou ali para ver se libera. Agora, veja bem, discordo de Vossa Excelência piamente quando Vossa Excelência coloca que eu estou aqui defendendo o velhaco, o mal pagador. Não estou aqui defendendo o velhaco e o mal pagador. O meu carro está em dia. Meu carro está em dia, deputado Nilson Gonçalves. Não estou defendendo o mal pagador. Eu estou defendendo a legalidade. A legalidade. Assim como o governo, deputado Nilson, não pode fechar a loja porque o ICMS está atrasado. Assim como o prefeito
Não pode mandar sair da casa o cidadão que está com o IPTU atrasado. Não pode a polícia apreender um carro porque está com o imposto estadual atrasado. Diferente do licenciamento e do seguro obrigatório. São 3 coisas que existem. E o deputado Minotto também colocamos esse projeto de lei exatamente por conta da constitucionalidade. A OAB de todos os outros estados, eu ainda não tive a oportunidade de conversar com a OAB aqui de Santa Catarina, mas a OAB de todos os outros estados estão apoiando esse projeto no Brasil inteiro, que é uma campanha nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos do Brasil, a UNALE, e todos os estados estão discutindo essa lei, exatamente porque as OABs dos outros estados, e vou também conversar com a OAB aqui de Santa Catarina, estão apoiando pela constitucionalidade. Não pode o Estado reter um bem por um imposto estadual que está na vigência atrasado. Não pode. Então, agora, o que o Estado pode? O que os outros, a legislação fala? Que o Estado pode, deputado Coruja, não permitir a transferência do bem, enquanto não quitar a dívida. É o que acontece com o imposto o predial, o IPTU. Então, o Estado não pode permitir a transferência. Mas, estando na vigência do ano, não tem como o Estado tem que fazer todo o procedimento. Vai de um exercício para o outro, entra na dívida ativa, entra com cobrança, vai para a cobrança, ou seja, tem todo um caminho jurídico de cobrança legal que não está sendo obedecido quando se trata do bem de carro, do IPVA. E deixa-me dizer aqui uma coisa, essa senhora tem toda a razão em reclamar aqui. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto. O brasileiro não aguenta mais pagar tanta taxa. O brasileiro não aguenta pagar mais, deputado Mário Marcondes, tanta taxa e tanto imposto e ver tanta roubalheira lá em Brasília. O brasileiro não aguenta mais, além dele ter que pagar tanta taxa, é como ela está relatando aqui, ser mal atendido por mau servidor público. O que custava esses agentes desta blitz, segundo eles não é blitz educativa, é só mesmo para faturar, porque só paravam o carro que tinha o IPVA atrasado, não faziam busca e apreensão em nada, não faziam nem bafômetro, era só carro com o finalzinho da placa ali que poderia estar com o IPVA atrasado ou não. Por que não permitiram a senhora esperar o Uber que tinha chamado dentro do carro? Sendo que era uma senhora quase meia-noite, um casal de 50 anos voltando. Por que não permitiram? Por que exageram? Por que então o motorista do Uber que teve o carro roubado disse que foi tratado da mesma forma por maus servidores públicos que não conseguem atender bem o cidadão e vão lá e atendem mal? Tem toda a razão o cidadão de reclamar. E fico feliz de poder ser o canal que essa senhora achou para trazer aqui o repúdio, a revolta de muitos cidadãos que estão se sentindo da mesma forma como se sentiu a senhora Miriam Kubo. Desaforada, quando precisa de um serviço, desaforado. Então, tenho aqui a minha tese, e é uma tese que está sendo discutida em todas as assembleias legislativas do país, com o apoio das OABs, para que nós possamos fazer o legal. É óbvio que vai ter gente que vai perder. Quem é que vai perder, deputado Nilson Gonçalves? Quem vai perder são os guincheiros e os donos de pátios, que hoje faturam uma grana em parceria com as polícias, seja municipal ou estadual, nas blitz que tem por aí. Vamos fazer blitz para pegar bandido? Vamos fazer blitz para pegar bandido, ou vocês têm algum problema de pegar bandido? Por que, como diz a senhora aqui, não faz blitz nos morros aí?
Por que vai fazer blitz em saída de coisa? Então faz blitz do bafômetro. Faz blitz do bafômetro. Concordo plenamente. Pega quem usa o volante misturado com álcool, prende o camarada. Agora fazer blitz para prender gente que está com IPVA atrasado. Para quê? Para o guincheiro faturar, para o dono do pátio faturar e para o cidadão ficar revoltado como essa. E volto a dizer aqui, isso daqui é um projeto, deputado Coruja, que está sendo discutido em todas as assembleias legislativas do país, exatamente porque o que está acontecendo em Santa Catarina está acontecendo no Brasil inteiro. Deputado Coruja. Deputado Kennedy, Vossa Excelência levanta aí algumas questões. Primeiro, evidentemente, a indignação dessa senhora e a sua quanto a uma situação de fato que é colocada aí, que tendo ocorrido me parece muito adequada. Segundo, Vossa Excelência levanta é a questão da inconstitucionalidade da retenção do veículo. É claro que tem que dar uma olhada melhor nas decisões judiciais no Brasil. Me parece claro, assim, olhando assim rapidamente, que não se pode apreender um bem para obrigar alguém a recolher um tributo. Você pode, em determinadas circunstâncias, impedir a circulação por outros motivos, evidente, mas não você, para cobrar o tributo, você reteu o bem. Vossa Excelência faz uma relação com o IPTU e me parece muito adequado. A terceira questão é a apresentação de um projeto de lei nas assembleias para impedir isso. Aí é uma questão que é outra polêmica, não é? Porque são vários os pontos. Mas isso precisa avaliar bem, porque é preciso ver se estamos legislando sobre trânsito, né? Que aí claramente a Constituição veda que as assembleias legislem, ou estamos legislando sobre outro direito. É uma questão complexa, eu particularmente quero olhar com uma atenção, não vou dar minha opinião agora, mas de qualquer maneira é muito interessante chamar a atenção para o problema. Chamar a atenção para o problema é muito interessante. Vou olhar com atenção o seu projeto. Obrigado, deputado Fernando Coruja. Nós precisamos discutir esses assuntos, porque isso é o que está acontecendo lá na rua. Tem gente que está sendo usurpado muitas vezes os seus direitos. Eu entendo, deputado Fernando Coruja, que eu não estou legislando aqui sobre a questão de trânsito, até porque eu não estou querendo mudar a legislação. A legislação de trânsito diz que é licenciamento seguro obrigatório. Agora, sobre o procedimento de como fazer, no caso do não pagamento do imposto, já existe o procedimento esse que via o caminho da dívida ativa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Pela ordem, deputado Sareta. Senhor presidente, queria registrar a presença do vereador Ney D'Ambrosio, do município de Ouro. Está aqui presente também, tratando de assuntos de interesse do município e nesse momento acompanha a nossa sessão aqui. Muito obrigado. Obrigado, seja tudo bem-vindo aí, todos os vereadores aí no nosso plenário, na tarde desta terça-feira. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, com a palavra o Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores, deputado Neudi Sareta, que terá o prazo de até 7 minutos para o seu pronunciamento, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, cumprimentar também os vereadores. Fizemos registro anteriormente da presença, vereador Ney D'Ambrosio de Ouro, o vereador Checker de Xanxerê, vereador Adriano, nosso suplente de vereador também, o Sidão, enfim, a todos os catarinenses que acompanham essa sessão. Gostaria, senhor presidente, senhores deputados, de fazer um registro. Infelizmente, mais uma vez, o nosso estado é castigado aí pela falta de chuvas. Na verdade, nós temos períodos de excesso de chuvas, período de estiagem, e infelizmente, nesse momento, mais uma vez, vivemos
um período de estiagem em nosso estado, praticamente diversas regiões do estado sofrendo, muitos lugares já há mais de 30 dias que não dão uma chuva considerável. Temos ainda hoje reportagens da imprensa catarinense noticiando sobre o problema dos produtores de arroz, de banana, de trigo, na parte do norte do estado. Na região oeste, do meio oeste também, hoje inclusive uma reportagem que uma das principais agroindústrias do oeste de Santa Catarina já cogita da possibilidade de ter que transportar água também para manter as suas atividades. Essa tem sido uma preocupação, principalmente das regiões produtoras, e nós sabemos que não podemos controlar o nível de chuva, mas podemos fazer ações enquanto governo que possa ajudar a enfrentar esses momentos de estiagem, incentivo ao armazenamento da água, incentivos que podem vir nesses momentos para podermos enfrentar esses momentos de estiagem. Então, nosso registro também, para que o governo do estado possa estar atento a poder atender, principalmente os produtores rurais, que passarão por necessidades, estão passando por necessidades, inclusive em alguns municípios, sendo necessário até o transporte de águas. Em muitos municípios já existem redes de água rurais também, mas em muitos lugares, mesmo com poços artesianos, nós vemos a dificuldade da manutenção da água. Então, esse momento de estiagem, queria registrar essa preocupação, solicitar aos órgãos do governo do estado, da Defesa Civil, da Secretaria da Agricultura, que possam colocar toda a sua estrutura à disposição, principalmente daqueles municípios mais afetados, das áreas rurais, também, é claro, em áreas urbanas que eventualmente possam também estar faltando água. Esse mês, inclusive, por uma lei estadual de nossa autoria, é o mês do Setembro Verde, e, portanto, é também um mês para refletirmos e debatermos as ações voltadas à manutenção também dos nossos mananciais de água, aquilo que nós queremos do nosso desenvolvimento, que é um desenvolvimento sempre de forma sustentável. Então, o meu registro, a minha preocupação aqui e a minha solidariedade com os municípios que já cogitam, inclusive, de decretar estado de situação de emergência pela falta de água, e o apelo para que o governo do estado coloque todos os seus organismos de governo, como eu disse, Defesa Civil, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, na busca de auxiliar os municípios que passam mais uma vez por dificuldades, dessa vez em função desse período de estiagens, e é claro, esperando que esse período possa ser breve e restabelecido, até porque, principalmente, como eu disse, na área rural, é a área que mais vai estar sofrendo e necessitando, e, portanto, precisa também do apoio e do socorro dos organismos estaduais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Nildo Sareta. Horário destinado, então, ao PSDB. Não há orador inscrito para falar no horário do partido do PSDB. Também não do PSC. Chamo, então, do representante do bloco parlamentar PP-PR-PSB, deputado Maurício Kudlak, pelo que tem o tempo de até 13 minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Não sei se o deputado Berlanda também quiser utilizar o nosso horário, nós ficamos à disposição. Mas, já que foi levantada a discussão por parte do deputado Kennedy, vou continuar nesse debate. Eu não aceito, muitas vezes, quando generaliza que o servidor público não presta. Não pode generalizar. Não pode generalizar que o agente de trânsito, que o guarda municipal, que o policial não presta. Não pode generalizar. Nós temos quem, infelizmente, atende mal, e nós temos que ser rigorosos. A vida inteira, deputado Mota, cobrei isso, que o cidadão, quando chega numa repartição pública, ele está com uma dificuldade, ele está fragilizado,
e ele precisa ter um bom atendimento. Isso o servidor ganha para atender bem e muitas vezes uma palavra de carinho, de atenção, já tira aquela carga toda que o cidadão tem ao chegar numa delegacia, ao chegar num posto de saúde, ao chegar numa prefeitura municipal. Mas não posso aceitar que o deputado Kennedy generalize essa questão. Isso não pode acontecer. Como querer que todo mundo está em dificuldade financeira e coisa. Então, ninguém mais vai pagar o IPVA. Então, vamos fazer uma lei que não precisa mais pagar o IPVA e daí não vamos cobrar do agente de trânsito que está lá cumprindo a sua obrigação, procurando colocar o trânsito em ordem, evitando os excessos. Vamos tirar ele da rua. Todo final de semana, a comunidade de Florianópolis e das grandes cidades está cobrando que tenha blitz de trânsito, que tire o carro que está irregular. E qual é o carro irregular? O carro que não tem os equipamentos necessários, o carro que está em desacordo com a lei, ou o carro que não está licenciado, que não está com a sua documentação em dia. Então, nós uma hora fazemos um movimento de um lado, outra hora fazemos de outro, de acordo com o interesse popular. Ou vamos cumprir a lei, todo mundo cumpre a lei, ou não vamos cumprir a lei. Ele disse aqui que pode, que o carro estava licenciado, mas não tinha pago IPVA. Para licenciar o veículo, tem que pagar o IPVA. Não tem carro licenciado sem pagar o IPVA. O próprio sistema do Detran bloqueia, porque você pode pagar num caixa eletrônico, pode pagar no banco, pode pagar em qualquer lugar. Aí você vai na delegacia, ou agora o Detran já permite que os despachantes façam o licenciamento, e aí ele vai lá entrar no sistema e fazer o licenciamento. Se tiver IPVA não pago, não vai conseguir fazer o licenciamento. Então, é simples. Se tiver multa, se tiver em recurso, o sistema permite que o licenciamento seja emitido. Se tiver multa que não está em recurso, o sistema vai bloquear. Que os agentes saiam da rua do combate ali à irregularidade no trânsito e vá prender bandido. Isso é o discurso de quem não quer cumprir a lei. O cara, quando está lá irregular, quando apronta, quando está bêbado, aí o policial vai abordar ele. Porque eu sou cidadão de bem, em que no morro prender bandido, como se o morro fosse lugar de bandido. O morro também é lugar de gente boa. Não é dizer vai no morro prender bandido. Grande maioria do povo que está no morro é gente boa. Se é para generalizar desse jeito, daí o policial não presta, quem é do morro não presta. E a polícia tem dado resposta. A Polícia Civil, em 2 operações, foi no morro, foi onde está o Rico, na planície, em todos os locais, e fez mais de 100 prisões, agora quando começaram os ataques aqui em Santa Catarina. Então, a polícia, os agentes, não tem medo de ir em lugar nenhum para prender. E agora, quando está, então, num bairro de avenida, lá não pode abordar, e não pode apreender o veículo, porque tem que prender bandido. Cada irregularidade tem o seu peso. Cada irregularidade tem que ser corrigida. Ou nós vamos para uma desobediência civil generalizada. Você tem o IPVA que tem que pagar, tem que pagar. Vamos fazer o quê? E o agente está lá para cumprir isso. Daí quando dá um crime, dá um acidente, dá um atropelamento, aí vem a crítica contra o agente. Carro todo irregular, com tantas multas, que há tantos anos não licenciava, e a polícia até hoje não fez nada.
daí vem a cobrança contra o agente. O agente está ali para cumprir a lei e nós temos que incentivar cumprir a lei. Nós temos que dar o exemplo. Então, não podemos ficar nessa discussão. Não tem um dentro do presídio que é culpado. Seu deputado Kennedy quer ver inocente, vai lá na penitenciária de São Pedro de Alcântara. Não tem um culpado. Eu estava junto, eles me pediram carona, eu não sei o quê. Não tem nenhum que praticou crime. Vai lá. Quando você prende, é tudo inocente. Não tem nenhum. Então não podemos. Quando você vai fazer uma blitz de trânsito, e seu agente ali parou, o licenciamento não está pago, o carro está irregular e ele libera. Não é prevaricação? Não é crime do agente? Então como é que o agente vai agir? O agente tem que cumprir a lei. A lei está ali para cumprir. Claro que tem que cumprir a lei com rigor, mas com respeito às pessoas. Você tem criança no veículo, você tem uma família. Vamos primeiro resolver esse problema e depois vamos cumprir a lei. Mas se o agente não apreender um veículo que for abordado numa blitz e que tiver com documento ilegal, vai uma denúncia para a corregedoria e vão verificar e ele vai acabar indo para a rua porque não estava cumprindo a lei. Então, a lei é simples, não pode ficar contra o agente que cumpriu a lei. O agente cumpriu, porque a lei tem que ser cumprida, né? Ou ele é relapso, ele prevaricou, ele tem que ser punido. Então, e todo mundo que você pegar numa blitz, eu esqueci, claro que ocorre, todo mundo ocorre, mas ocorre, então vamos resolver. Tem como resolver no momento? Tem, vamos resolver. Não tem como resolver no momento, tem que recolher o IPVA, tem que fazer o licenciamento, vamos fazer, né? Isso acontece, quantas pessoas são pegas com a carteira vencida, porque se distraiu e quando viu, passou a data e não viu que estava circulando com a carteira vencida. Vamos sim pegar aquele documento e vamos regularizar isso, a gente tem que fazer. Agora não podemos pegar o agente e punir os guincheiros como se fosse uma tropa de bandido. Os guinchos participam num processo de licitação que o Estado precisa, Estado, União, município precisa para cumprir a lei. Quando tem um veículo irregular que precisa ser rebocado, alguém vai ter que fazer. Como o Estado não tem condições de ter essa estrutura toda, faz uma licitação. Se esse veículo irregular tem que ir para um pátio, vai para um pátio. E essa pessoa que participou da licitação, nos termos da lei, teve que participar e dizer um preço ou fixado pelo Estado, tem um valor fixado da diária que a pessoa vai ter que pagar, enquanto esse veículo vai ficar no pátio. Mas tudo isso está dentro da lei, tudo isso está escrito, não é o bel prazer que o guincheiro está ali. Tem situações, eu vi, de se aproveitar e que tem que punir, quando dá uma enchente, como aconteceu lá na 280 em Porto União, o deputado Mário Marcondes, que preside a sessão, e ficou 100 metros de pista, mais ou menos, com meio metro de água. Aí os veículos não conseguiam passar esses 100 metros, aí tinha o guincheiro do lado ali de braço cruzado, R$100 para colocar o carro em cima no lado de cá, passar os 100 metros e o carro descer do outro lado e ir embora. Isso aí é crime contra a economia popular, porque é só ver o que ele cobra por quilômetro para fazer o guincho e o que ele estava fazendo. E isso foi denunciado, que aconteceu lá na 280, entre Canoinhas e Porto União. Agora, quem faz o guinchamento dos veículos aí, ou é um guincho oficial do Estado, da Segurança Pública, ou
é um guincho que participou de uma licitação e está cumprindo aquilo que está previsto na lei. Eu entendo essa denúncia, o deputado tem que pegar o nome do agente, está ali, a pessoa deu, tem que encaminhar para a corregedoria, não sei se foi em qual município que foi, onde que foi, e apurar. Se houve excesso, tem que ser responsabilizado. Se não tratou bem o cidadão, tem que ser advertido, tem que ser tomado providência. Mas não dá para generalizar contra os agentes como um todo, não dá para generalizar contra a polícia como um todo. Vai para o morro prender bandido. Não dá para generalizar para todos. Nós temos sim uma polícia competente, profissionais bons, agentes de trânsito competentes, guardas municipais competentes. E claro, onde tem o ser humano, sempre tem algum desvio, sempre pode ter algum problema. E que isso pode acontecer. Então, esses desvios têm que ser denunciados e têm que ser apurados. Mas não generalizar para toda a categoria, que isso nós não podemos permitir. Nós temos sim uma segurança de qualidade, bons profissionais, homens que cumprem a lei. E aqueles que não cumprem, esses próprios que cumprem a lei, querem que sejam extirpados desse meio. Então, nós temos que incentivar sim o cidadão, a pessoa de bem, a cumprir a lei. E o agente tem que saber respeitar esse cidadão. Isso é norma, é direito, está na Constituição e está na lei. Mas eu vou agir aqui sempre em defesa dos bons profissionais, a segurança pública, dos agentes penitenciários, do IGP, da Polícia Civil, da Polícia Militar, das guardas e dos agentes de trânsito. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício. Pela ordem, deputado Darcy. Senhor presidente Mário Marcondes, eu quero registrar com satisfação a presença do prefeito da capital do Planalto Norte, Canoinhas, Beto Passos. Seja bem-vindo. Também a presença do empresário José Fuch, meu amigo, do Miguel, empresário, e do prefeito Ademarzinho, querido Ademarzinho Borges, do município, o Nilson, nosso município, lá nossa praia, Barra do Sul, e do Chico, ex-prefeito de Araquari, também do Ramonzinho, vereador de Guaramirim, com seu pai que está aqui, e do José Carlos, pastor, presidente da TV Brasil Esperança, Joinville, Itajaí, também da rádio. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos ao Parlamento Catarinense aí. Recebo nossos cumprimentos. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, com a palavra o PMDB, pelo deputado Manuel Mota, que terá até 15 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, prefeito que dão prestígio de, na tarde de hoje, prestigiar o parlamento catarinense, é uma honra para nós termos aí acompanhando e com certeza estamos a trabalho, né, aqui na nossa capital. Sejam todos bem-vindos. Eu queria fazer algumas considerações que eu entendo importantes. E vou começar pela JBS. Aquela empresa que há uns tempos atrás todo mundo queria saber como é que enriqueceu tão rápido, que veio para o Sul e comprou as empresas de alimentos como a Tramonto, como a Agroventos, com tanta facilidade.
a Tramonto foi montado lá em Morro Grande, com a ajuda da Prefeitura Municipal, construiu o prédio, com a ajuda da cooperativa que trouxe a energia, e aí eles compraram a Tramonto, com todos os agregados que são quem tem aqueles galinheiros, criou galinha, pinto, etc. Da onde veio esse dinheiro para comprar tudo isso? Esse dinheiro era muito fácil. Era uma mina que tinha no BNDES. Era só cavar a mina do BNDES e já achava o dinheiro. Quando tinha problema lá, ia na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. E aí, quando tinha um probleminha, ia no fundo de pensão. E aí era fácil. Aí compraram a Tramonto. E aí compraram a Tramonto e foram comprando desse país afora, mantendo, é o maior produtor de carne do mundo, é o maior produtor de frango do mundo. Claro, com dinheiro do povo brasileiro, que barbada, que facilidade, né? Que facilidade de enriquecer. Levando dinheiro daqui, comprando nos Estados Unidos com dinheiro do povo brasileiro, do trabalhador. Porque o BNDES é dinheiro do trabalhador, é dinheiro daquele que trabalha o dia a dia. E agora? O que é que está acontecendo? A Tramonto deram 60 dias para fechar. Vai fechar a Tramonto. E os 140 agregados, que são aqueles que produziam para o Tramonto, que eles mandaram que tinha que fazer investimento. Um investiu 2 milhões de reais, outro investiu 3 milhões de reais, outro investiu 5 milhões de reais. E agora o que vai fazer com esse homem do campo que fizeram esse investimento? O que é que eles vão fazer da vida? Com esses moços irresponsáveis que fizeram o que fizeram, meu caro amigo Dóia, e você participou das reuniões. O que é que essa gente vão fazer da vida? Por quê? Porque eles brincaram com o povo brasileiro enquanto tinha dinheiro para botar mão. E eu não sei como que conseguiram esse dinheiro todo, não assinavam nada, só faziam com que eles se transformassem sócio da JBS. Sócio minoritário, não manda nada, e o dinheiro ia ficando, e eles iam comprando. E chegou a hora que explodiu. E aí, tanto fizeram que acabaram se borrando todo. E está aí os dois irmãos, os donos, na cadeia. E eu espero que possa o Brasil buscar de volta esse patrimônio que é do povo, que é nosso. Mas quem vai cobrir o prejuízo com aqueles agregados que investiram? Quem vai? Mas ouço Vossa Excelência que tem participado efetivamente para nós achar uma saída, como salvar essa gente no sul de Santa Catarina. A palavra com Dóia Burguilherme. Parabéns, deputado Manuel Mota, você que é um dos defensores também do sul do estado, naquela unidade, naquela planta que está sendo fechada.
e agradeço a parte a nós cedida, mas quero dizer que há mais de 30 dias, deputado, e o senhor tem participado, apenas nós queremos saber o valor que possa ser vendido aquela planta para que um terceiro possa administrar e tocar, para nós não chegar num caos, não apenas financeiro, mas social para a nossa região. E você muito bem falou, são 720 funcionários, são 140 integrados, e esses integrados não construíram por um bel prazer, mas sim pela sobrevivência e por estímulo da própria empresa, que fez com que eles fossem buscar seus investimentos no próprio banco. E agora, fechando, nós sabemos que um aviário, 30, 60, 90 dias fechado, é sucata, não se aproveita mais nada. E a própria empresa também tem esse mesmo segmento. E ontem, depois de uma conversa da semana passada com a empresa Aurora, ontem com o Fernando de Sorocaba, que tem interesse, que tem escritório aqui em Florianópolis, da mesma forma, hoje tem uma comissão em São Paulo, para ver se essa famosa, brasileira JBS, que de Brasil não tem nada, porque não tem coração, mas sim acabaram aí atrapalhando toda a economia brasileira, e isso é verdadeiro. E feliz de vocês, o colega deputado, de que quando se refere que hoje existe mais de 30% do todo o investimento da JBS é dinheiro da nossa sociedade brasileira, que foi através do BNDES, foi através da Caixa Econômica, foi do fundo de pensão, Manuel Mota, que deveria ser um dinheiro sagrado, não para essa finalidade, torcendo que essas unidades falissem para que eles pudessem comprar. Mas parabenizo o seu discurso, a sua preocupação, como é também nossa, mas hoje também tem uma comissão, deputado Manuel Mota, em São Paulo, para ver se esse desfecho possa ter um encaminhamento para que pelo menos eles façam o valor daquela planta, para que ela possa ir para o comércio e poder ser vendida, e que outras empresas, inclusive um grupo chinês que já tem uma planta semelhante a essa no Rio Grande do Sul, que querem e tem esse interesse aqui. Portanto, quer dizer que mais do que nunca, nós somos solidários, estamos juntos nesse processo, nesse trabalho. Parabéns pelo teu discurso, obrigado pela parte, Manuel Mota. Quero agradecer, eminente deputada Guilherme, incorporar o meu pronunciamento e dizer que esse é o tema de grande preocupação, e você sabe perfeitamente que atrás da Agroventos, da Tramonto, vem a Agroventos. A Agroventos está no pênalti para acontecer a mesma coisa. O que vai acontecer com a região? Vai arrebentar a região. Então é preciso sim medidas. E aí a dificuldade de negociar, de encontrar saída e solução quando os donos estão presos. Então eu espero que essa comissão que foi a São Paulo, que traga uma solução, que traga um encaminhamento, seja o Grupo Aurora, seja o Grupo do Rio Grande do Sul, mas que nós não rebentamos os agregados, são 140 agricultores que acreditaram, que fizeram os investimentos, que deram o aval dos seus terrenos no banco, e acabam daqui a pouco perdendo o seu próprio patrimônio, porque se não pagar vai perder o terreno, vai para o leilão. Então, evidentemente, que são coisas complicadas que a gente tem por à frente. E nós haveremos, Dóiago Guilherme, de estar junto em todos os instantes, para fazer com que o Brasil não invista mais em aventureiro. Tantos empresários bons que precisam de dinheiro do BNDES e que deixaram de receber para gerar emprego e renda, e entregaram o patrimônio para aventureiros, para investir em outros países, como foi investido. Mas eu também quero fazer um convite. Quinta-feira, nós temos uma audiência pública no Sombrio, entre Sombrio e Jacinto Machado, no Morro do Cipó, sobre a rodovia 449, que tem uns buraquinhos, Padre Pedro. Os buracos estão fora porque não tem vaga para entrar. Estão esperando vaga.
não conseguem entrar. Então nós temos, fazendo a audiência pública, convidando todos os parlamentares para que nós possamos mostrar ao governo que não adianta fazer investimentos novos. Nós temos que recuperar as obras que nós já temos em andamento. As obras que nós já temos em andamento. E a 449 é preciso recuperar, não dá mais para tapar buraco. Lá já teve uma fase lá que eles escreveram. Lá tinha o buraco do Zé Milton, o buraco do Mota, o buraco do Edinho, o buraco do Ronaldo Benedetti, o buraco da Ada. Cada deputado tinha um buraco lá. Né? Então é preciso sim. Agora nós vamos fazer, Dóia, tu não escapasse do buraco. O Dóia não estava fora, não teve o buraco do Dóia. Mas agora vai ter buraco do Dóia também. Então é preciso sim, essa audiência pública, nós precisamos, temos trabalhando, buscando uma solução, esperamos ter muita gente lá, para que nós possamos sensibilizar o governo, para que nós possamos fazer o recapeamento definitivo da ligação de Jacinto Machado a Sombrio e depois Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, nesse primeiro momento, não é possível, porque eu fiz um projeto municipal e eu fiz um projeto estadualizando e o governo ainda não definiu se aceita o projeto ou não. O projeto foi aprovado aqui nessa casa, mas ainda não está definido se aceita ou não. Né? Por isso ainda não dá para se colocar nesse primeiro patamar. Mas de Jacinto Machado a Sombrio é fundamental. Por isso nós estamos fazendo uma grande audiência pública, dia 28, 19 horas, no Morro do Cipó. E eu, acostumado a passar todo dia aqui no túnel, fui fazer o convite lá em Jacinto Machado ontem. Quando fui falar Morro do Cipó, falei Morro do Mocotó, porque eu passo todo dia, né? Aí caiu todo mundo na gargalhada, né? Eu corrigi que é o Morro do Cipó e não o Morro do Mocotó. Mas hoje eu estou muito prático para dizer o Morro do Cipó. Então eu quero convidar os parlamentares, todos os parlamentares, né, toda a região, para que esteja lá presente, para que nós possamos fortalecer esse pedido ao governo do Estado, ao governador Raimundo Colombo, ao vice-governador Eduardo Moreira, que conhece, tivemos lá em Jacinto Machado ontem, sabe da situação da obra, ela é importante, é fundamental. Então eles têm uma obra que liga de Jacinto Machado a Praia Grande, é uma luta muito grande, é a rodovia mais antiga, a SC mais antiga, mas não adianta nós pensar em obra nova, nós precisamos recuperar as obras já existentes. Por isso, tratemos do ABR-101, nós temos que tratar agora das obras da 400, aquelas do norte do estado, a 282 e outras do norte do estado, porque são obras fundamentais para o estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina, eu não penso só na minha região sul, eu penso no conjunto do estado de Santa Catarina, porque nós queremos que Santa Catarina cresça por um todo. Por isso que nós lutamos com garra, determinação e lealdade ao povo, à região e Santa Catarina. É isso que nós trabalhamos, Dóia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Manuel Mota. Eu pergunto aos deputados do PSDB se têm interesse em fazer uso do partido, do tempo do partido. Nós temos, vocês têm, pelo PSDB, 7 minutos. Deixa eu fazer o registro do prefeito de Canoinhas, Beto Passos, que eu vejo aqui. Seja bem-vindo, prefeito de Canoinhas. Também o prefeito de Barra do Sul, que está aqui presente. Muito obrigado, Lemar, pela sua presença e a todos os demais integrantes das comitivas. Deputado Dóia Guglielmi tem um tempo de até 7 minutos pelo PSDB. Senhor presidente, colegas deputados, faço aqui ao meu colega do partido, Serafim Venzon, se quiser dividir o espaço sem problema nenhum, o tempo é nosso, mas eu preciso aqui fazer 2 registros. Primeiro, parabenizar aqui o deputado Manuel Mota pelo seu gesto e a sua fala nessa tribuna na tarde de hoje. Realmente, Manuel Mota, você tem razão ao que se falou a JBS.
E estava comentando hoje, na nossa reunião de bancada também, da mesma forma de que, para mim é indiferente se no estado de Santa Catarina e se no Brasil venha para cá uma empresa chinesa tocar uma empresa dessa natureza, ou quer seja um brasileiro ou de qualquer que seja outro país. Agora, o que não podemos é ficar à mercê de uma JBS e hoje fechando essas plantas, essas unidades no nosso estado de Santa Catarina. Essa foi a primeira no Morro Grande. É claro que a segunda vai ser Nova Veneza e a terceira pode ser Forquilinha. E eu prefiro qualquer uma outra empresa, menos esses ladrões, esses corruptos que passaram a mão no Brasil. Portanto, fica nosso registro, Mota, e parabéns. Segundo, da mesma forma, essa rodovia que se chama José Tiscoski, que liga Jacinto Machado a Sombrio. Estou lá, Mota, com o maior prazer nessa audiência pública, porque você também participou conosco ontem da assinatura da ordem de serviço e a entrega já da obra que liga a nossa BR-101 a Criciúma, a 445, a rodovia Santa Catarina, que é a terceira mais movimentada, aonde passa e corta toda a minha cidade de Sara. E fico feliz, Manuel Mota, que foi um trabalho, uma bandeira nossa, desde o nosso primeiro dia do primeiro mandato. E ontem concretizou com a ida do senhor vice-governador a Criciúma, no salão da SIC, ontem com toda a liderança daquela região, realmente foi confirmado. E fico feliz também que, por nossa surpresa positiva, mais uma vez a empresa CETEP ganhou a obra para fazer a revitalização daquela rodovia. É uma das empresas sólidas do nosso estado, genuinamente catarinense de Criciúma, e tem aí tocado e tocando várias obras em Santa Catarina. É uns empreendedores que realmente começam a obra e terminam a obra e entregam a obra, independente se está recebendo ou não do governo do estado naquele momento da obra. Portanto, fico feliz por esse momento, participar, e aqui quero agradecer ao governo do estado, em seu nome Raimundo Colombo, e do vice-governador Eduardo Pinho Moreira, que é o nosso vice do Sul, é o nosso governador do Sul, que ontem fez entrega dessa ordem de serviço de 8.600.000 reais para a revitalização da 445. Da mesma forma, foi para a nossa região da REC ontem, 2.600.000, que é para recuperações e restaurações, que são reforma de escolas estaduais. E também tinha dois pedidos nossos, Serafim Vezon, tá? Uma da escola de Orleans e outra da escola da nossa cidade, que é a Salete Scott, que é uma das primeiras colégios que já tem 65 anos e que realmente estava precisando uma intervenção de reforma em 4 salas de aula. Portanto, quero dizer mais uma vez, externar o nosso agradecimento, fico muito feliz porque, efetivamente, não é o nosso trabalho fazer com que a gente obriga ou faça com que o governo distribua e faça o seu trabalho em termos de orçamento. Mas fico feliz por estar no Parlamento Catarinense e poder estar lá pedindo. Está lá todas as semanas solicitando melhorias para o sul de Santa Catarina e, por que não, para o estado todo. Portanto, esse é o nosso registro, fico alegre em poder ser contemplado e outras tantas nós precisamos. Como se fala aqui das 3 piores rodovias estaduais que nós tínhamos no sul do estado, uma 445, a outra José Tiscoski, que liga Jacinto Machado a Sombrio, e temos uma outra muito crítica também, que já fiz, aliás, nessa tribuna, o meu pronunciamento, que é a 390, que liga Orleans à Serra do 12, que também está com uma deficiência muito grande, ela está intransitável, nós sabemos da precariedade dela e com certeza nós tínhamos praticamente garantias de que se saísse o financiamento de 1,5 bilhão, com certeza seriam as três contempladas. Como foi possível apenas os 700 milhões que se refere ao Fundan 2, vamos ver de que forma e vamos estar aqui novamente pleiteando ao seu governo do estado para que isso aconteça e tão breve possível a nossa região possa aí ficar com essas obras estruturantes com boas tranquilidades e que possa realmente os seus usuários poder ter a trafegabilidade com muita segurança. E quero que também, senhor presidente, fazer o registro que considero uma das maiores obras do sul de Santa Catarina, que é
o anel, o melhor, que é a via rápida, ligando Criciúma à BR-101. É uma das obras estruturantes que mais vai fazer o crescimento daquela região, oportuniza Criciúma, Içara, Nova Veneza, Siderópolis, Treviso, Cocá, Uruçanga, ter uma facilidade de um grande acesso, não passando mais pelo centro de Criciúma e ter a oportunidade de que a data está marcada dia 20 de dezembro de 2017, este ano. Mota, quero ser gentil a você, fica à vontade. Eu quero, inclusive, pedir mais um minuto lá para o presidente, que vai logo em seguida, termina, para dizer o seguinte: essa entrega da ordem de serviço ontem, nós dois participamos muito, né, da ligação de Criciúma à BR-101, passa por Içara. É uma necessidade muito grande a recuperação daquela área e nós participamos em todos os momentos de todas as reuniões. Então temos de alma lavada na entrega da ordem de serviço ontem. Obra a 445, né? 445. Nós dois cumprimos a nossa missão. No momento que entregar a ordem de serviço, nós temos de alma lavada por aquilo que nós lutamos. Por aquilo que nós lutamos. Então eu quero cumprimentar Vossa Excelência, porque você tem sido parceiro em todos os momentos. Momento decisivo. Parabéns, Dr. Guilherme. Obrigado, amigo. Fico feliz por isso e tenho certeza de que a nossa região fica muito bem assistida e é um dever nosso também ter que agradecer esse momento, senhor governador.